Diz assim, primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 1 em diante, assim. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Primeiramente, quem foi Roboão? Roboão foi filho de Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra, tirando a pessoa de Cristo. Ele foi o quarto rei de Israel até então. Até então o reino ainda não estava dividido entre tribo de Israel e Jerusalém e Benjamim, né? E é interessante notar que Roboão foi a causa dessa divisão. E nós vamos ver o porquê. E diz aqui a palavra que ele assumiu o lugar do pai. Salomão faleceu, reinou durante 40 anos, e o seu filho reinou em seu lugar. E aí diz no versículo 2, e sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, teu pai agravou o nosso jugo. Alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse, ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. Então vamos entender um contexto na época. Aqui diz a palavra que Roboão, filho de Salomão, acabou de assumir o reino em lugar de seu pai. Quando Jeroboão soube disso, Jeroboão, ele era um dos funcionários de Salomão, e ele fugiu da ira de Salomão e foi parar no Egito. E ele era muito inteligente, e ele ajudou muito o Salomão na época. Mas teve um momento que eles entraram em atrito, e Jeroboão foi embora, porque ele não concordou com o jugo pesado do imposto que Salomão colocou sobre a nação de Israel. Não é à toa que Salomão teve o que teve, porque Salomão ele pisou na bola nessa parte. Ele impôs um imposto muito pesado, quer dizer, ele pediu além do que deveria pedir, sendo que Deus já tinha dado tudo para ele. Mas Jeroboão, quando soube disso, ele ajuntou o povo de Israel e foi até ele dizer, ele disse, olha, teu pai agravou o nosso jugo, quer dizer, ele piorou a nossa situação, ele aumentou o nosso imposto. Aí ele fala assim, alivia tu, pois, esse jugo que é muito pesado. Tem pessoas que às vezes não entendem, irmãos, que às vezes está sendo pesado para alguém. Tem gente que está colocando mais peso na vida dos outros e não percebe isso. E às vezes a pessoa não tem nem capacidade mais de carregar e de suportar. E a pessoa não alivia nem a pau. A pessoa não tem misericórdia. E aqui Jeroboão ele fala algo, seu pai nos impôs, quer dizer, nos obrigou a fazer isto. Então nos alivia, está muito pesado, a gente não aguenta. Jesus falou a respeito dos fariseus, você pode verificar no livro de Mateus, capítulo 23, dizendo que os fariseus colocavam fardos pesados na vida do povo, mas eles nem com o dedo queriam movê-lo. Infelizmente tem gente assim, que gosta de colocar fardo pesado nas costas dos outros, para que ela sinta alívio. Então eles foram, alivia a nossa servidão, está difícil, está complicado. Então Roboão ele tinha que ter misericórdia, Roboão ele tinha que ter compaixão, porque ele ficou no lugar de seu pai. Aí o rei falou assim, olha, depois de 3 dias vocês voltem a mim, eu vou falar com vocês a decisão que eu tomei. Aí diz a palavra, no versículo 6, e teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai,
quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responde este povo? E eles falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Então nós podemos ver que o Roboão foi buscar o conselho, e está certo. E de quem ele foi buscar o conselho primeiramente? Com aqueles anciãos que andaram com seu pai, que viram a sabedoria de seu pai, inclusive até o julgamento daquelas duas prostitutas, onde uma dormiu sobre o seu filho e matou e pegou o filho da outra. E tantas outras coisas eles viram de Salomão. E quando ele pede esse conselho a esses homens experientes, ele fala claramente: se você for servo deste povo. Lembrando que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. O rei, o líder, a autoridade precisa entender isto. Porque ele está ali para servir. Deus colocou ele para isso. E diz: se fores servo desse povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Olha que conselho maravilhoso. Que conselho tremendo. Sirva esse povo, ajude esse povo, alivie o peso desse povo, fale boas palavras a este povo. E todos os dias eles vão te servir. Esse povo vai amar você. Mas você precisa falar boas palavras e servir este povo. Não pensar só em você. Não pensar somente nos seus interesses. Mas aí no versículo 8 diz assim: porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. É interessante notar que ele se aconselhou primeiro com os mais experientes, pessoas que andaram ao lado de Salomão. Se Salomão era sábio e andar ao lado, eles aprenderam muita coisa boa. E tinha experiência e passaram isso para ele, que era um rei, que estava começando o seu ministério. E esses anciãos que andaram na época com seu pai, eles sabiam o que funcionava e o que não funcionava. Eles sabiam o que dava certo e o que não dava certo. Por quê? Salomão reinou 40 anos. Então, durante 40 anos, dá para aprender muita coisa. E os jovens que estão começando não entendem, não têm muita experiência a respeito de certos assuntos. Por isso que não pode colocar neófito numa posição de autoridade. E aqui diz que ele deixou o conselho dos anciãos. Ele não aceitou o conselho dos mais experientes, que tinham bagagem, que eram mais experientes do que ele. Mas por ser rei ele não aceitou. Não aliviou o jugo, não se importou com o povo, e aí foi ouvir o conselho dos mais jovens, daqueles que cresceram com ele. E esses mais jovens disseram: se o seu pai foi pesado, você tem que ser mais pesado ainda. Aumenta o jugo. Piora a situação desse povo, não dá moleza para eles não. E foi o que ele fez. Você quer ver? Olha o que diz a palavra. Veio, pois, Jeroboão
e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo. Já eu falo sobre isso aqui. Irmãos, o Roboão, quando Jeroboão veio com todo o povo de Israel, ele ia ter aquele povo na mão. Se ele fosse um bom rei, se ele tivesse misericórdia, se ele tivesse compaixão e aliviasse o jugo, aquele imposto que era muito pesado. O povo está passando necessidade, o povo estava oprimido, mas pelo contrário. Diz aqui que ele deixou o conselho dos mais experientes e falou asperamente com o povo, falou duramente com o povo, e você viu o conselho dos mais experientes, dizendo: ó, fale palavras boas a esse povo, alivie o jugo deles. Pelo contrário, ele falou asperamente. Ele falou com rudeza, com ignorância com o povo. Ah, irmãos, e piorou a situação do povo. Foi a resposta que ele deu. Falou: meu pai foi pesado com vocês, eu vou fazer pior. Eu vou aumentar ainda o peso, o jugo na vida de vocês. Irmãos, infelizmente tem gente que está ouvindo pessoas que não deveriam de ouvir. Tem gente que infelizmente está piorando a situação de muita gente. Está agravando a situação de muita gente. Está colocando fardo nas costas das pessoas. Tem gente que não aguenta mais, irmãos. Isso é qualquer instituição. Na igreja não é diferente. Só não aguenta mais. Tantas palavras duras. Tanta ignorância. Irmãos, as pessoas precisam entender que as pessoas precisam de alívio. Se a pessoa já está com peso, a pessoa está se sentindo sobrecarregada, ela precisa de alívio. E Jesus, ele disse isso: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Aquele povo não tinha descanso, aquele povo não tinha alívio. E o chicote correndo solto, a ignorância correndo solto. Ele sobrecarregando as pessoas. E ele fez pior, ele aumentou. Irmão, geralmente tem gente que tem um espírito de faraó, tem um coração endurecido, piora a situação da pessoa. Você se lembra quando Deus mandou Moisés falar com o faraó para que libertasse o povo, para que o povo fosse servir a Deus no deserto? Logo de início, sabe o que o faraó fez? Aumentou o trabalho do povo, que o povo não aguentava mais. Irmãos, tem gente que tem um espírito de faraó, não tem misericórdia. Fica colocando mais peso, dá mais responsabilidade. Ele não faz nada, nem com o dedo quer mover. Só sabe cobrar, mas não faz nada. Não é exemplo de nada. Infelizmente tem gente assim. Tem gente que só pensa nela, mas não pensa nos outros. Não vê que a pessoa está sobrecarregada. Irmãos, isso é em qualquer setor da vida. As pessoas às vezes têm a oportunidade de ajudar, mas não ajuda, deixa tudo nas costas dos outros. Tem gente que não estende as mãos. Sabe que a pessoa está ali, às vezes, está até doente, irmão, está com dor, mas tem a oportunidade de ir, ajudar, estender a mão, fazer alguma coisa. Não faz, não alivia o peso de ninguém. Só pensa nela, são pessoas egoístas. E ainda aumenta, como no caso dele, porque está dando ouvidos a vozes que não deveria de dar ouvido. Infelizmente, e ele ouviu o conselho dos mais jovens, dos inexperientes. Cuidado com as pessoas inexperientes. Cuidado com quem você ouve. A Bíblia diz: ande com sábio e será sábio. Seja inteligente. Não é porque a pessoa, por exemplo, eu vou falar com um pastor, tem muitos anos de ministério pastoral, que quer dizer que ela é uma pessoa sábia. Não é não, irmãos. Ela pode ter experiência, mas não tem a sabedoria de Deus, porque não medita, não busca a palavra. Isso é sério que eu estou falando para você. Não busca a palavra, não tem compromisso com a palavra.
não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus. Então cuidado com quem você ouve. Só porque a pessoa tem um título, só porque a pessoa disse alguma coisa, cuidado. Porque às vezes você pode ouvir um conselho de alguém assim que vai fazer você errar. Vai fazer você se separar dos seus melhores amigos. Vai fazer você se afastar das pessoas, dizendo que é um servo de Deus. Aquela amizade que você tinha há tantos anos. E ainda vem com ameaça. Porque ele ameaçou. Eu vou aumentar o jogo de vocês. Eu vou piorar a situação de vocês. Cuidado com essa gente. Irmãos, Jesus quer misericórdia das pessoas. Que as pessoas tenham misericórdia e tenham compaixão umas das outras. Que alivie o peso. Que não seja egoísta. Que não seja amante de si mesmo. Mas esse rei não se importou. Não se importou. E piorou a situação das pessoas que já não aguentavam mais. Tem gente que não aguenta mais. Tem gente que está a ponto de explodir. Espiritualmente falando, ministerialmente falando, tem gente que está a ponto de se desviar do Senhor. Que não aguenta mais desse peso. Não se desvie, vá para outro lugar. Vá para outro lugar. Abre os seus olhos, você vai deixar Jesus. Tem tanto lugar aí para você ir. Faça isso não. Em nome de Jesus. Jesus não tem culpa de nada disso não, dessas pessoas que estão lá reinando, estão liderando com falta de sabedoria, ficam oprimindo os outros, ficam machucando as pessoas. E depois culpa o povo. Já vou mostrar isso para você. Mas isso não é só na igreja. Isso é fora da igreja, isso é em qualquer instituição. Diz assim a palavra, olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Continuando. Versículo 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo. Tem gente que é assim. Só porque a pessoa está numa posição de liderança, é um encarregado, é um gerente, é um pastor, é um líder, dizer eu sou líder, você tem que me ouvir. Não, às vezes você tem que ouvir o liderado. Às vezes você tem que ouvir o povo. Eu já ministrei aqui a respeito de Jetro, uma revelação que Deus me deu, que eu já compartilhei na igreja, aqui também na live. Irmãos, o Jetro aconselhou Moisés. Moisés que teve experiência com Deus. Irmãos, nós temos que ouvir as pessoas. Será que é só a gente que é usado por Deus? Será que Deus não usa outras pessoas? Será que Deus não pode usar outras pessoas para nos aconselhar, para nos ajudar? Mas tem gente que é dura. Não, você que tem que me ouvir. Não entendeu nada do evangelho e do amor de Deus, irmãos. Não entendeu. Ele não quis ouvir o povo. E aí o que aconteceu? O rei, pois, não deu ouvidos ao povo. Porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Eu vou falar algo para você que é pesado. Aqui está falando que tem revolta que vem do Senhor, irmãos. E por que essa revolta veio do Senhor? Porque Deus não queria ver o povo sendo oprimido, irmãos. Estando debaixo de jugo, sendo escravo dos homens. Irmão, não é porque a pessoa está numa posição de liderança que Deus colocou, e a pessoa é superior no sentido de cargo, que ela é melhor do que outra pessoa que está ali. Não, pelo contrário, é para servir e a responsabilidade é maior. Então essa revolta veio do Senhor. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Olha o que diz o versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel. Quer dizer, vamos voltar para as nossas casas. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Irmãos, essa revolta veio do Senhor, que o povo disse assim: aí, que parte nós temos com Davi? Porque nós devemos entender que Davi reinou depois de Saul,
Aí veio Davi, depois Salomão e Roboão. Irmãos, só que Davi não tinha nada a ver com isso, porque Davi foi um bom rei. E às vezes a pessoa está no incerto ministério e por causa de ela acha que o líder maior é culpado. Na maioria dos casos, não. Tem casos que sim, tem casos que não. Mas trazendo para o lado aqui, eles falaram assim, ó, então vocês se viram. Vocês vão prover a casa de vocês. Não vamos mais pagar imposto para vocês. Isso é um abuso. Abuso de autoridade. Tem gente que, infelizmente, pratica o abuso de autoridade por causa do cargo. Isso é na política. Isso é em empresa. Isso é em loja. Isso é na igreja não é diferente. Tem, infelizmente, alguns que praticam o abuso de autoridade. Pisa nas pessoas, humilha as pessoas, se acham melhor do que as pessoas, se acham superior e não servem. Não alivia o peso de ninguém. Só pensa nele. E diz aqui, eles falaram, agora vocês vão se virar. Vocês agora vão se manter. Se vira. Essa revolta veio do Senhor. E diz ainda, porque Deus não quer ver ninguém debaixo de jugo, irmão. Deus não quer ver o povo dele sendo explorado, sendo enganado, sendo manipulado. Deus não quer. Por isso que eu falei que é uma palavra forte e profunda. Às vezes a gente já está acostumado com leite, a gente tem que se alimentar com o alimento mais forte, a gente tem que crescer, irmãos, espiritualmente. A gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter sabedoria de Deus. É Ele que dá sabedoria para o seu povo, pela sua palavra. Aí diz, no tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre ele reinou Roboão. Então, o Roboão ele ficou somente com 2 tribos. Irmãos, olha que coisa séria. Ele perdeu 10 tribos. Porque quem quer aumentar o jugo dos outros, irmãos, quem quer piorar a situação de alguém, vai perder. Quem quer escravizar, quem quer manipular, que se acha superior, aí oprime, fala com dureza, é ignorante, vai perder. Eu, como pastor, se eu agir dessa forma, vai chegar um momento que o povo não aguenta. Nossa, eu vou para a igreja para ouvir uma palavra, sabe, pior. Pastor é rude, pastor é grosso, só fala isso, só fala aquilo. Cadê a palavra de Deus? Parece que está revoltado sempre. Fica criticando e critica, que joga indiretinho. Ô, irmãos, chega um momento que o povo cansa. O povo vai à igreja para ouvir a palavra. O povo vai para a igreja porque quer buscar o Senhor. Mas às vezes a pessoa vai à igreja e sai pior do que entrou. E às vezes ela já não aguenta mais o tratamento. E às vezes, fora aquele que tem acepção de pessoas, que faz acepção de pessoas, que trata um melhor do que o outro. E vai chegar um momento que a pessoa vai se cansar. E ela vai dar as costas, ela vai embora. E aí depois, esse autoritário, esse que não está nem aí com as pessoas, que piora a situação das pessoas, que aumenta o cargo, coloca jugo pesado, a pessoa não aguenta mais. Aí vai falar que a pessoa é rebelde. Tá vendo? É rebelde, foi embora. Tem casos que sim, tem casos que não. Nesse caso aqui, essa revolta veio de Deus. Está aqui no céu que estou falando. Porque Deus não queria mais que o povo ficasse debaixo deste jugo, desse sofrimento. Ele não pode ir contra a sua palavra, o nosso Deus. E aí, ele ficou só com 2 tribos. Ele acabou provocando divisão. Essa atitude dele provocou divisão no reino, por causa dele mesmo. Depois ele quis recuperar o reino. Irmão, depois ele quis recuperar o que ele desprezou. Ele quis recuperar o que ele humilhou. Você quer ver? Vamos ver aqui a palavra de Deus. Olha o que diz a santa palavra de Deus. Então o rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, sobre os impostos. E todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Quer dizer, ele não atendeu o povo, não se importou com o povo, não teve misericórdia do povo, piorou a situação do povo, tinha um coração duro, estava nem para o povo.
povo se revoltou, porque essa revolta vem de Deus, porque Deus não quer que a pessoa fique na mão de ninguém, seja escravo de ninguém. Ficar debaixo de uma pessoa dura, grossa, que não tem amor pelas pessoas, que não tem compaixão nem misericórdia pelas pessoas. Eles foram embora. Aí depois, quando chegou a época de cobrar os tributos, os impostos, aí ele manda lá o Adorão, que era o líder. Ele falou, vai lá, cobra lá os impostos do povo. Irmãos, ele acabou sendo apedrejado. O povo pediu alívio ao imposto, está muito pesado. O povo não aguenta, irmãos. Quanto mais imposto, quanto mais julgo, quanto mais a pessoa aumenta, vai chegar um momento que isso explode. Isso é muito sério, isso é bíblico. Precisa ter o alívio, ter o alívio. Aí tem revolta, tem ira que é do diabo, que é de Satanás. Mas tem ira, tem revolta que é de Deus. Jesus se irou no templo. As pessoas estavam vendendo, estavam negociando dentro do templo. Tinha até cambistas lá dentro. Olha que coisa. Olha que coisa séria. Jesus foi um chicote, expulsou os animais, expulsou todo mundo de lá, irmãos. Isso é uma ira santa. Jesus viu o povo, aqui o povo dele, irmão. O povo dele. Sendo manipulado, sendo explorado. Sendo que Roboão, irmãos, também pertencia ao povo de Deus. Mas não estava nem aí, irmãos, com seus compatriotas. Ele estando bem, ele estando no trono, tendo fartura. E nos outros, não pensa não? E aí ele manda cobrar. Vai lá, Adorão, cobrar. Quando ele for cobrar, o povo está tão revoltado que acabou apedrejando eles. O Adorão, o cobrador de impostos, o líder, e acabou morrendo. Olha que triste isso. Olha que tristeza. Tudo por causa da dureza do coração, irmãos. Como tem gente dura de coração. Como tem gente que não perdoa, que não tem misericórdia, que só pensa nela. Não pensa no próximo. Não está nem aí. Fica colocando mais peso, mais cargo. Você não aguenta, não suporta. Nós temos um limite. O próprio Deus conhece a nossa estrutura e não deixa a gente ser provado além das nossas forças, porque Ele sabe o quanto nós podemos suportar. E tem gente que acha que é melhor que Deus, que ela pode ficar colocando peso, explorando, sugando. Aí quando a pessoa está lá na pior, precisa de uma ajuda, você não tem fé, você não é de Deus. Irmãos, a gente está vivendo isso nos dias de hoje também, infelizmente. Mas a palavra de Deus diz que aquele que não fez misericórdia também não terá misericórdia no dia do juízo. Cadê o amor de Cristo? Por isso que tem muito falando aí, tem crente que é intolerante. Então, mas não são todos, não. Eu conheço muitas pessoas que amam as pessoas, que têm misericórdia, que estende a mão, que ajuda, que socorre. Irmãos, mas também tem alguns que exploram. Como que pode um pregador falar assim, você não tem fé da sua casa? Isso é um mercenário. Irmãos, tem que denunciar um camarada desse. Isso não é um pastor, irmãos. Que negócio é esse? Como que pode um negócio desse? Esses exploradores da fé, irmãos, que tiram proveito do povo. Por isso que Jesus falou, examine as escrituras, leia a palavra, tenha o conhecimento da palavra, busque o discernimento de espírito, tenha percepção espiritual. O apóstolo Paulo disse, olha, seja nós, ou seja o anjo do céu, que vos anuncie outro evangelho que nós não temos anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. A gente não tem que ouvir outras vozes que está fora da palavra, que distorce a palavra para enganar o povo, para tirar proveito do povo. Irmãos, uma certa vez eu disse para uma certa pessoa, porque eu não nasci no berço evangélico, no berço cristão. Eu era do mundo, irmão, eu era mundano. Conhecia malandragem, a gente sabe quando a pessoa está agindo com malandragem. Irmãos, a gente sabe. E às vezes as pessoas pensam que a gente é inocente. A gente tem um Espírito Santo.
e tem experiência lá do mundo, lá, que é brabo o negócio. Mas você tem experiência. Não se escandalize. Até pessoas que estão em cima do altar, pregando outro evangelho, usando de astúcia, de malandragem. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Leia a Bíblia. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento todos os dias. Todos os dias. Pessoa que só profetiza o bolso, o bolso, o bolso. Abra os teus olhos. O dízimo é de Deus, a oferta é de Deus. Mas toma cuidado com essas lives que a pessoa faz. Você não tem fé, faz um pix. Vai acontecer isso na sua vida, não sei o quê. Vai vir um dinheiro. Para com isso. Vai acontecer isso. Mas você tem que fazer um pix. Para com isso. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter sabedoria. Isso é exploração, isso é enganação. De graça recebeste, de graça dai. É isto, o evangelho é isto. Mas infelizmente muitos estão tirando proveito. E aí diz a palavra, continuando aqui, isso é muito sério, pessoal. Aí o que aconteceu? O rei Roboão acabou fugindo. Acabou fugindo. Quer dizer, ele não cuidou do povo, não se importou com o povo, que queria que aliviasse o jugo, que estava complicado, eles já não aguentavam mais, mas ele não teve misericórdia. Mas na hora que ele precisou, aí ele quis ajuda. Ai, irmão, que hipocrisia. Tem tanta gente hipócrita. Mas tanta gente hipócrita. Eu sempre digo, leia Mateus 23, o que Jesus falou dos fariseus. Ô irmão, o fariseu jejua. O fariseu prega. Jesus falou sobre isso, ó. Ouçam o que eles pregam, mas não fazem o que eles fazem. O fariseu também é dizimista. Nada disso é errado. A motivação que é errada. Porque eles falam e não praticam. São aproveitadores. Jesus falou, vocês vão na casa da viúva com pretexto de fazer longas orações. Mas para explorar a viúva. Tá lá, não sei o que estou falando. A gente tem que ler a Bíblia, irmãos. Tem muita gente séria. Que tem compromisso com a palavra, com a verdade, que não engana, fala a verdade. E tem gente que prefere acreditar nesses picaretas, nesses fariseus, que representam, irmãos, que representam. Cuidado. Você tem que ser uma pessoa sábia, inteligente. Tem muito Roboão por aí, irmãos. Fica piorando a situação dos outros, tá nem aí. Irmãos, isso é muito sério. Essa revolta veio de Deus. Continua dizendo aqui a palavra do Senhor. Versículo 19. Diz assim. Eu vou ler o 18 de novo. Então o rei Roboão enviou Adorão que estava sobre os tributos. E todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Olha a consequência da dureza do coração. Ele manda outro no lugar, irmãos. Não assume o que faz. E o outro foi prejudicado por causa da atitude de um. Aí diz, mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Esses camaradas, irmãos, na hora do perigo, Jesus falou do mercenário. Quando ele vê o lobo, ele deixa as ovelhas, irmão. Porque ele é só contratado. O mercenário, ele é contratado para fazer um serviço, uma obra. Ele é pago para isso. Mas ele não tem cuidado das ovelhas. Olha que coisa séria. Leia João capítulo 10. A gente tem que ler a Bíblia, pessoal. Tem que ter discernimento, a gente tem que crescer, deixar de ser criança. Deixar de ser marionete na mão dos outros. Em nome de Jesus. Se não está de acordo com a palavra, eu não vou ouvir. Eu não vou obedecer. Se não está de acordo com a palavra. A gente tem que buscar discernimento, seja eu ou qualquer outro. Que pregue fora da palavra, que distorça a palavra, a gente não tem que ouvir, irmãos. E tem gente que está nem aí não. Jesus falou em Mateus 23 dos fariseus, vocês não vão entrar no céu e vão impedir que outros entram. Cuidado com os ensinos.
com certos ensinos. Aí diz a palavra, assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Ele perdeu 10 tribos, se desligaram. Não tinha mais liga. Irmãos, eles deixaram de fazer parte daquele lugar, porque o ambiente era pesado. O ciclo se fechou. O ambiente não era mais agradável. Conviver era difícil, é só jugo pesado, é só jugo pesado. Ali não tinha misericórdia naquele ambiente. Ali só tinha pessoas sendo feridas, pessoas sendo machucadas, e tem gente que insiste num lugar desse. Não, não, abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Deus é amor. Mas também justiça é verdade. Você quer ver um exemplo de pastor? Não existe, humanamente falando, não existe pastor perfeito. Mas olha para Cristo. Ô irmãos, olha para Cristo. Esse é o sumo pastor de amor. Não quer dizer que os pastores são perfeitos, porque eu não sou, irmãos. Eu não sou, ninguém é. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente tem que procurar imitar a Cristo. É ele que nós devemos imitar. Como que Jesus tratava as pessoas? Como Jesus tratou aquela mulher que foi pega em adultério? Todo mundo queria que ela fosse apedrejada. Jesus falou, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é o primeiro? Ninguém atirou. Jesus que mostrou, para de julgar, que você também peca. Guarda a sua pedra, porque você também peca. Porque Jesus conhece o particular de cada um. Jesus conhece o coração de cada um. Mas ele disse, vai e não peques mais, ele falou para a mulher. Mas ele não a condenou. Alguém te condenou? Não, também não te condeno. Vai e não peques mais. Mas não. A gente fica ouvindo esses fariseus que não têm misericórdia, fica apedrejando as pessoas, ficam julgando as pessoas, condenando as pessoas, sendo que eles também falham, sendo também que eles pecam. Eles se acham perfeitos, eles se acham deuses, se acham melhores do que os outros. Olha o Pedro. Jesus falou, todos vocês vão me abandonar quando eu for preso. Mas Pedro falou, eu não. Esses aí podem te abandonar, eu não. Jamais vou fazer isso. Pedro falou isso. Autoconfiança, arrogância, soberba. Depois ele aprendeu lá na frente. Chorou amargamente. Aprendeu. Teve uma lição muito amarga, mas aprendeu. Mas quantos não estão fazendo isso? Não, todo mundo pode pecar, mas eu não. Eu não peco, eu sou perfeito. A Bíblia diz que aquele que não peca fala que Deus é mentiroso. Primeira carta de João, lê lá. Está escrito lá, não sei o que estou falando. O justo não anda na prática do pecado, mas ele peca. Mas tem gente que já está se achando perfeito. E as pessoas estão colocando, estão endeusando homens. Você tem que honrar quem é fiel, mas não endeusar ninguém. Só existe um Deus, o nome dele é Jesus Cristo. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Em nome de Jesus. E Jesus nos colocou não para explorar ninguém, não para enganar ninguém, não para manipular ninguém. Jesus não colocou a gente para isso. E nós, pastores, vamos estar diante de Deus um dia. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta. Se a motivação foi errada para enganar o povo, explorar o povo, irmãos, o juízo será sem misericórdia, porque não praticou misericórdia. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Líderes explorando liderados. Coisa séria. A gente não tem o direito de fazer isso. E onde a gente errou, que a gente vai amadurecendo, com o passar do tempo a gente vai crescendo. Não vamos errar mais. Nós temos que amadurecer e aprender com Cristo. Como tratar as pessoas. Irmãos, a gente tem que procurar melhorar, mudar. E eu preciso melhorar muito com as pessoas. Eu preciso. Eu estou tão longe. Como eu preciso melhorar? Respeitar as pessoas, honrar as pessoas. A gente precisa tratar as pessoas com amor, ter misericórdia. Às vezes a pessoa fica julgando, condenando a pessoa, mas não sabe os bastidores da vida dela. Por que a pessoa é daquele jeito? Por que a pessoa é amarga daquele jeito? Por quê? A gente não sabe. Por que a pessoa está desse jeito? Onde começou o problema? Aí julga. Não temos esse direito.
Nós temos que orar, interceder por essas almas. Aí diz a palavra do Senhor aqui. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Se desligaram, o Robão perdeu. A pessoa que está numa posição de liderança, um pai, uma mãe, que fica tratando só com ignorância, só oprimindo, só machucando. O pastor que faz isso, trazendo para o lado ministerial, as pessoas vão se desligar. As pessoas vão embora. Algumas, com todo temor a Deus que eu vou falar, tem medo. Tem gente que quer sair de um lugar e não sai, sabe por quê? Foi ameaçada. Irmão, já vi casos. Já ouvi casos seríssimos. E às vezes o pregador orar, manifestar um demônio. É sério que eu estou falando para você. Manifestar um demônio e falar assim pro demônio: demônio, se alguém sair dessa igreja, o que você vai fazer? Vou entrar na vida dela. Como que pode um negócio desse, irmãos? Ele acha que está usando o diabo, né? O diabo está usando ele. E às vezes a pessoa está lá sendo escravizada, manipulada, sendo enganada. Não, mas se eu sair daqui, porque às vezes não tem palavra, não tem ambiente no lugar, não tem o fluido do Espírito Santo, é só cobrança, é só pressão. E usa o diabo, ele acha que está usando o diabo está usando ele. Isso é muito sério. Nós vamos estar diante de Deus um dia, irmãos. Nós vamos estar diante de Deus um dia. Tem gente que acha que Deus não está vendo o que está acontecendo. Tratando o povo com dureza, com arrogância, com soberba. Irmãos, isso é muito sério. Por exemplo, tem filho de pastor que não quer nem saber de ir à igreja. Às vezes o cônjuge, esposa de pastor, está cansada, está deprimida, oprimida. Tem casos aí, irmão, seríssimo, seríssimo. Pastores com depressão. Isso é sério. Mas ninguém está nem aí, irmão. Ah, você não tem fé. Às vezes a pessoa está com o emocional abalado. O obreiro está com o emocional abalado, está cansado. Já está com a ferida aberta e a pessoa bate mais na ferida. Deve chegar, vem cá, o que está acontecendo? Quando você é novo, neófito, é uma coisa. É uma coisa, mas você tem que crescer. Mas aí depois, quando se desliga, quando a pessoa não quer ficar mais, aí você revolta, vai embora e fala, tá vendo, é rebelde. Mas aquela revolta, não sei o que estou falando. Versículo 10 diz que aquela revolta vinha do Senhor. Aquela revolta vinha de Deus. E aí, olha o que diz a palavra de Deus no versículo 20. Eu estou lendo primeiro livro de Reis, capítulo 12. Agora o versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. O que aconteceu? Jeroboão foi lá, falou assim, olha, reuniu a nação toda, os principais, os líderes, alivia o jugo. Está muito pesado esse jugo que seu pai nos obrigou a pagar. A gente está cansado, a gente não aguenta mais. E ele ouviu conselhos bons. Olha, dos mais experientes. Se você aliviar o jugo desse povo, se você servir esse povo, se você amar esse povo vai ser fiel a ti. Mas ele não quis ouvir esse conselho. Tem gente que infelizmente não quer ouvir conselho bom, irmão. Tem gente que diz, conselho bom, se conselho fosse bom, se dá bem. Irmão, cuidado. Você quer conselho melhor do que o conselho de Deus, irmãos? Conselho do Espírito Santo. Aí ele vai ouvir aqueles que não tinham experiência. Piora, aumenta, não dá moleza. E ele fez isso, perdeu. Ele pensou que ia ganhar, perdeu. 10 tribos, ficou com 2. E tem gente que está perdendo, irmão. Não muda, não quer mudar. Continua ignorante, continua grosseiro. Não, porque eu sou assim, porque eu tenho um sangue latino, eu tenho um sangue europeu, eu tenho um sangue italiano, eu tenho um sangue pernambucano, baiano, não tem nada a ver. Ô, irmãos, tem nada a ver. A gente está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Em nome de Jesus.
Se a pessoa está em Cristo, ela é nova criatura. Não tem esse negócio, não. Claro que a pessoa tem essa personalidade, que é uma coisa, cada um tem a sua. Mas a pessoa continua ignorante. Ô, irmãos, não, aí não. Desse jeito, não. Diz a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. Quer dizer, Jeroboão, irmãos, que foi lá, Jeroboão foi lá para pedir para aliviar o peso tal. Ele não quis. Aí ele perdeu essas 10 tribos, que eram 12, perdeu 10. E esse povo levantou Jeroboão como o rei deles. Apesar que Jeroboão depois, se você ler do versículo 26 em diante, ele pisou na bola e fez o povo se desviar. Mas não é a mensagem agora. É só para você entender. Olha que coisa séria. Aí o versículo 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros, para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Aí o que Roboão fez? Viu que ele perdeu 10 tribos, que eles se desligaram, que ele não ia mais prover, não ia ter mais o imposto para bancar. Sabe o que ele faz? Ele reúne um exército, 180.000 escolhidos. Vamos buscar a restituição do reino, quero eles de volta. Tem gente que só dá valor quando perde. Ai, irmãos. Olha que coisa. Estava com outra mensagem para pregar hoje também. Saul não honrou Davi, não deu valor para Davi. Davi foi parar, irmãos, com os filisteus lá. Ficou trabalhando junto com o rei pagão. Tem gente que não dá valor, irmão. Aí perde. Tem gente que já perdeu tanta gente boa, vamos dizer assim, no ministério. Ou, irmão, na família. Não deu valor, não honrou. Em empresa, na loja. Aí fica dando ouvidos para picareta. Honra que não deveria de honrar, irmão. E tem muita gente assim. Tem gente que precisa abrir os olhos. Aí ele quis, não, eu vou querer o meu reino de volta, esse povo de volta. Não volta mais. Não volta mais. Foram embora, se desligaram, não quiseram mais saber. Porque aquela revolta vinha de Deus, irmãos. Tem revolta que é do Senhor, porque Deus não quer que ninguém seja explorado e manipulado por ninguém. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não torne para o jugo da servidão. E Deus fala, mas a pessoa não quer mudar. Não, esse é meu jeito, pastor. Esse é o meu jeito, tem que mudar. O pai tem que mudar, a mãe tem que mudar. Tem que mudar, o filho tem que mudar também. O pastor tem que mudar, o obreiro tem que mudar, o membro tem que mudar. Tem que mudar. Não, pastor, esse é o meu jeito. Aí tá perdendo, e aí coloca a culpa nos outros. Como tem pastores que fazem isso, tem líderes que fazem isso. Tá vendo? É rebelde, foi embora. Deu uma palavra lá, não sei o quê, mas foi grosso, foi duro. No caso aqui, eles se desligaram porque essa revolta vinha de Deus, irmãos. Aí é muito fácil falar para o público. Tá vendo aquele obreiro? Tá vendo aquele pastor? É rebelde. Rebelde? Tem gente que está provocando revolta nos outros. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem revolta que vem de Deus, porém, não é para a gente prejudicar ninguém. Jamais. Jamais. É que nem Abraão falou para Ló. Não haja contenda entre mim e ti. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Vão ficar em paz, vai lá. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então você vai para lá. Eu vou para cá ou vice-versa. Acabou, irmãos. Acabou. Vira a página e segue a sua vida. Segue a sua vida. Também não perturba, não. Porque infelizmente tem alguns que depois ficam perturbando de onde saiu. Não perturba, não. Não tira a paz, não. Não é de Deus? Você não está sendo dirigido por Deus? Por que vai perturbar a obra de Deus? Deixa Deus te dirigir. Deixa Deus te guiar. Em nome de Jesus.
Ah, pastor, mas tem prejuízo. Mais tem Deus para te dar. Ah, estão falando, estão te julgando. Fique em paz. Quem vai defender sua reputação é Deus. É Deus, de nada como o tempo. Já vai aparecer. Você pode ter certeza. Não adianta querer encobrir. Moisés tentou encobrir na areia lá o egípcio que ele matou. Mas a areia foi sendo removida e foi descoberta. Ô, irmãos, ele tem que fugir. Porque ele queria libertar o povo com a sua força. E Deus levou ele para o deserto a aprender 40 anos lá no deserto com ele, que não é assim. É pelo Espírito de Deus, é pela força de Deus. Em nome de Jesus. Então não adianta chorar depois pelo leite derramado. E ele chorou pelo leite derramado. Perdeu. Perdeu. Pessoas que agem assim, tratam assim as pessoas, vão perder. Tem muita gente chorando hoje. Puxa, aquela pessoa foi embora. Nossa, mas não quis mudar. Teve a oportunidade de mudar e não quis mudar. Eu nunca me esqueço de uma pessoa que atendi. Assumiu o ministério, uma certa vez, uma certa igreja. E pouco tempo depois entrou uma moça, não era nem membro da igreja. Entrou desesperada na igreja. Senhor pastor, eu falei, sou. Pastor, pelo amor de Deus, meu marido foi embora. Pastor, ela chorando em prantos. E tinha um filho gêmeos. E desesperada. Aí eu dando uma palavra, o Espírito Santo falou no meu coração. Fala para ela que o marido dela avisou, ela não acreditou. E ela falando comigo, por isso você tem que estar em espírito quando você conversar com alguém. Sempre que eu estou atendendo alguém, eu fico em espírito ali. Sempre. Tem que tomar cuidado. Cuidado para sua mente não viajar. Fica em espírito ali. Só ouvindo. E fica atento ao que Deus te fala. E ali, Deus falou ao meu coração sobre isso. Eu falei para ela assim, mas seu marido falou. Que se você não mudasse, ele iria embora. E você não acreditou. Você pagou para ver. Ela regalou o olho e balançou chorando. Pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, agora, minha filha. Agora você vai ter que orar, falar com Deus, se arrepender. É só Deus aí essa situação. Porque tem gente que só vai dar valor quando perde. Não quer mudar o seu jeito, não quer mudar o seu tratamento. Vai perder, não vai ganhar nunca. Gente, pelo amor de Deus. Mas tem gente que é dura. Tem gente que é seca. É desse jeito, é desse jeito. É assim. Para com isso. Tem gente que parece um sargento. Irmão, se for no trabalho, tudo bem. Eu estou falando assim, trazendo para o entendimento. Mulher sargentona. Homem sargentão. Dentro de casa. Com a esposa. Ou a esposa sargentona com o marido, com os filhos. Não, irmãos. É família. Aquela rigidez, aquele controle. Ei. A gente tem que ensinar no caminho que deve andar. Mas tomar cuidado com a opressão. A opressão pode endoidecer o filho, enlouquecer o membro, um obreiro, um pastor, um liderado. É coisa séria. Quando for para aliviar, vamos aliviar. Tem gente que está com tanto sofrimento, tanta dor, e a gente vem aliviar, vai lá, acusar, julgar que nem Jó. Irmão, Jó estava de luto, perdeu 10 filhos, doença terminal, estava para morrer. Perdeu tudo que ele tinha, ficou na miséria, enfrentando no casamento. Os amigos vêm de início, chora com ele, mas depois começa a apontar o dedo, julgar, você pecou, você fez isso, Deus está pesando a mão, e não era nada disso. E Jó falou, nossa, mas vocês são consoladores molestos. Vocês tinham que abrandar minha dor. Se você estivesse no meu lugar, eu não faria assim com vocês, não. Mas tem gente que não tem misericórdia de aliviar a dor daquela pessoa. A mãe que perdeu o filho. Ai, tá vendo? Mas seu filho também, não é momento para isso, é momento de consolo, de alívio. Mas não. Tá vendo? Já começa a jogar na cara, a pessoa já tá chorando, a pessoa tá explodindo, não aguenta por dentro. Tá vendo? Ei, respira. Traga uma palavra de consolo, de alívio. Não é momento para isso. Tem dia que tá com a cabeça cheia, pensando até em fazer em besteira, a pessoa vem com a gota d'água para transbordar esse balde. E cadê aquela sabedoria de Deus? Aí depois que perde, como Roboão, não, vamos atrás. Não, eles têm que voltar. Não tem mais jeito não. Já era. Tem situações que é irrevogável. Irrevogável.
Mas é fácil depois falar, tá vendo? São rebeldes, foram embora. Já ouvi muito isso, hein? Ah, aquele obreiro saiu porque ele é rebelde. Ah, aquele membro saiu porque é rebelde. Isso acontece muito. Tem casos que sim, mas tem casos que não. Então não acredite em tudo que fala. Ó, eu vou falar algo para você. Toda história tem três lados. A sua, a do outro e a verdade. A sua, a do outro e a verdade. Eu lembro quando Deus me deu uma direção, tomei uma decisão. Você acha que eu não ouvi certas coisas? Eu ficava olhando assim, ouvindo, meu Deus, tem misericórdia. Mas se você acha que eu vou fazer loucura, eu sou doido. Um dia eu vou estar diante de Deus. Você acha que eu vou tirar proveito de alguém? Manipular alguém? Eu não sou doido. Quem me conhece e trabalha comigo, eu rasgo o verbo mesmo. E falo, é assim, a palavra de Deus é assim. Eu sou doido, irmão. Por onde eu passei, eu sempre ensinei, se você gosta, porque ministério é identificação, eu sempre digo isso. Você está lá, fica lá. Ué, a obra não é minha não, a obra é do Espírito Santo. E a obra continua. Deixa falar, irmão, deixa criticar, deixa inventar coisas. Ué, é Deus que conhece você, é Deus que vai defender sua reputação. Em nome de Jesus, deixa soltar lenha, porque tem gente que é assim. Abre a sua boca, escancara e começa a falar mal, criticar. Deixa falar. O tempo mostra quem é quem, irmãos. O tempo mostra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito fácil, a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando você está fora de uma instituição, seja empresa, seja loja, seja igreja. É muito fácil você sair e depois falar mal, criticar. Por que não falou quando estava lá dentro? Por que não criticou quando estava lá dentro? É, porque lá não sei o quê. Que coisa feia. Que coisa ridícula. É fácil falar. Você acha que Deus aprova isso? Um comentário ali, isso é normal entre um amigo, uma pessoa ali, colega de ministério. Você pode até... Mas aí você começar a falar... Não, fala isso não, pelo amor de Deus. Isso não é de Deus, não. Você não saiu? Então segue seu caminho. Para de falar mal de onde você saiu. Para de criticar a liderança de onde você saiu. Se não concordar, é uma coisa. Tem coisas que eu não concordo. Tem gente que não concorda comigo em algumas coisas, gente. Isso é óbvio. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Mas aí sair apontando o dedo, falando das falhas, é fácil, né? E quem é perfeito, irmãos? Quem é? Que isso? Deus não aprova essas coisas, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem gente que precisa ser tratado, ser curado. Eu sempre falo, comentário não é errado você fazer. Porque Deus conhece o coração e a motivação. Por isso, não fale mal. Você pode fazer um comentário, mas não deseje mal. Não deseje, irmãos, pelo amor de Deus. Ainda mais se for igreja. É obra de Deus. A Bíblia diz que é Deus que remove, é Deus que estabelece. É Deus. Às vezes nós não entendemos. Saul ficou 40 anos reinando. 40 anos. Você sabe o que é isso? Robão também reinou 40 anos. Cara duro, seco. Ô, irmãos, tem coisa que a gente não entende. O que aconteceu aqui? Ah, estou num lugar lá, então... Sai então. Se desligue. Não darão dois juntos se estiver de acordo. E se sair, sai em paz. Em nome de Jesus, irmãos. Não faça fofoca. Não se lê na fogueira. O que a gente mais vê na internet nos dias de hoje. O que a gente vê na internet no dia de hoje? Irmãos, a igreja tem que se unir. Ô, irmãos, é triste o que está acontecendo. Mas também, infelizmente, por causa de alguns roboões, infelizmente, tem muita gente ferida, machucada, irmão, frustrada por causa desses roboões que estão reinando, que estão liderando, que estão pastoreando. Que triste. Não tem misericórdia. Mas se não se arrepender, é triste. Vai estar diante de Deus um dia. Vai prestar conta de cada alma, de cada pessoa, de cada uma delas, que faz acepção de pessoas, trata um melhor do que o outro. Deus vê tudo isso. Não é pensar que Deus não está vendo, Deus está vendo. Tem aqueles que vão perder, depois não adianta mais. Então Robão tentou a restituição do reino,
Mas diz o versículo 22. Abrindo parêntese. Toma cuidado com esses ministérios que ficam falando mal de outro ministério. Cuidado. Você acha que todos são perfeitos? Cai nessa não. Que ele acha que a igreja dele é melhor do que a outra? Não caia nessa não. Há diversidade de ministérios. Ô, irmãos, o povo é de Deus. O povo é do Senhor. Deus está no comando de tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuidado com esses camaradas. Cuidado mesmo. Tem muitos aí que estão nas redes sociais. E um monte de seguidores, hein? Faz certos vídeos para ganhar like. Tá lá. Irmãos, polêmica? Isso dá muito like. Oh, meu Pai do céu. Mas está sendo aprovado pelos homens, mas não por Deus. Ter boa reputação diante dos homens, não diante de Deus. Porque isso não é atitude de homem de Deus ou mulher de Deus. Jesus disse, aquele que comigo na junta, ele espalha. Senhor, os discípulos disseram, tem um homem que está expulsando o demônio aí, a gente impediu porque não anda com a gente. Jesus falou, não proibais. Ninguém que faça bem em meu nome vai falar mal de mim. É simples assim, irmãos. Aí diz, versículo 21 de novo. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. Está vendo aí, mais uma vez? Deus que fez isso acontecer. Ele queria ir lá guerrear contra os irmãos, contra o povo. Deus falou, não, ou Semaías, meu profeta, vai lá e fala que foi eu que fiz isso. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim e habitou ali e saiu dali e edificou a Penuel. Aí também Jeroboão comete um pecado terrível, que já é uma outra mensagem. Irmãos, eu sei que a palavra é forte, mas é uma palavra de exortação, irmãos. Deus, irmãos, deseja que o seu povo viva em paz, unido, sem acepção de pessoas, sem piorar a vida de ninguém, sem prejudicar ninguém. Principalmente nós, pastores. Não quer dizer que vai passar a mão na cabeça, não é isso, não. A gente tem que pregar a palavra, em nome de Jesus. Mas jamais achar que o povo é nosso. Jamais escravizar as pessoas, tirar proveito das pessoas, manipular pessoas, envergonhar pessoas, humilhar pessoas. Não, isso não vem de Deus. Isso não vem do Senhor. Esse rei piorou a situação deles. Acabou perdendo. Se a pessoa não mudar o jeito dela, se ela continuar grossa, dura, seca, piorando a situação das pessoas, vai perder. Depois não adianta, irmãos. Porque vai ter alguém de braços abertos. Que vai tratar bem, que vai cuidar bem. Se a pessoa não volta mais, não. O quê? Não volta mais. Porque ela descobriu o que é o evangelho de verdade. O amor de verdade. Às vezes, a pessoa é dura, até tem a palavra, prega o evangelho, mas se não tiver amor, irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, pode ter toda a fé do mundo para remover montanhas. Mas se não tiver amor, irmão, não resolve. Tem muita gente que está transportando montanhas, removendo montanhas pela fé. Irmão, está sendo usado nos dons espirituais aí, mas não tem amor. Primeira carta aos Coríntios 13. A fé opera pelo amor.
E Deus é amor. Jesus falou algo muito forte. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Às vezes, tem pessoas que a gente tem que suportar por amor a Cristo. Mas o amor sempre tem que prevalecer, irmãos. Em nome de Jesus. Somos perfeitos? Não somos. Você acha que eu não falei no meu ministério? Às vezes com alguém, no tratamento, às vezes tem um momento que eu não fui... Ô, irmãos, eu não sou perfeito. Eu não posso continuar assim. Eu sempre procurei, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, não estou me justificando não, irmãos. Mas às vezes eu fui grosso, depois, oh meu Deus, eu fui grosso com a pessoa, não deveria ter falado isso. Uma certa vez, eu fiz uma reunião com os obreiros, isso tem muitos anos, e, irmãos, naquele momento, eu estava até certo, mas agi de forma errada. Eu fui muito duro e falei, não sei o quê. Irmãos, o jeito de eu falar, o jeito de me expressar, eu estava errado. E essa reunião foi em particular, isso já tem anos. Irmãos, aí chegou no próximo domingo, se não me engano era Santa Ceia, não me lembro ao certo, não era Santa Ceia, não era um culto normal. E eu falei pro povo, pessoal, eu queria pedir perdão para os obreiros aqui. O povo ficou assim, perdão para os obreiros, porque eu poderia falar só com eles, mas eu falei para a igreja, eu fui duro com eles. Minha forma de falar, minha maneira de falar, eu estava certo, mas de maneira errada. Simples assim. Não me senti menor. Ô, irmãos, a gente tem que reconhecer, a gente não é perfeito, não. A gente não é perfeito. A gente tem que reconhecer. E olha, o pastor da igreja, hein? E eu procuro ser um pastor de amor, com todo o temor a Deus. Deus conhece o meu coração. Mas eu extrapolei. Fui duro em algumas coisas, extravasei, porque eu estava no limite também, não por causa deles, mas tem coisas, circunstâncias exteriores, aí você não toma cuidado. Aquele peso em cima de você e você quer, se você não tomar cuidado, você faz isso. Eu, irmãos, não me senti menor, pelo contrário. Se você precisar fazer isso com alguém, faça. Eu fui duro com você. Eu fui grosso com você, eu fui grossa com você. É o meu jeito, tem piorado o relacionamento. O meu jeito tem piorado o ministério aqui na igreja. Pronto, irmãos, que custa fazer isso? Não, mas tem gente que é soberba, que é arrogante, não quer mudar. Esse é o meu jeito. Então vai perder e depois não adianta chorar. Deus está dando a palavra. É a palavra do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra dele é digna de toda aceitação. Depois que perde, tratou duro, seco, não se importa. Aí, irmãos, quando a pessoa for para outro lugar, vai ser bem tratada, vai ser amada. De onde ela saiu pode até ter palavra, mas se não tem amor, ô irmão, só pancada, colocando no jugo, pressionando, escravizando. Acabou, não volta mais não. Você pode ter certeza disso. E está acontecendo muito isso. A gente precisa melhorar. Eu, como pastor, eu preciso melhorar. Não sou perfeito, não. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Isso é bíblico. Sabe quem disse isso? O apóstolo Paulo, que subiu até o terceiro céu. É, o apóstolo Paulo. Ele que disse isso. É, experiências com Deus tremendo. Ele disse o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, que não subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Mas ele diz em Romanos 7, o que não quero fazer eu faço. E aprovo. Miserável homem que eu sou. Ele reconhecia, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A pessoa pode ser muito usada nos dons, mas os dons não salvam. Coloque isso no seu coração. A pessoa pode ter toda a fé, como diz a palavra de Deus em 1 Carta aos Coríntios 13, mas se não tiver amor, irmãos, aí depois não adianta chorar, irmãos. Não adianta chorar. Senti de Deus de trazer essa palavra. Por que que ele não ouvia os experientes? Ouça os experientes. Ouça aqueles que têm bagagem. Que são humildes, tá? Não soberbos, arrogantes. Ouça essas pessoas. Você que é filho, você que é filha.
Ouça os mais velhos, ouça os seus pais. Ouça. Irmãos, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, sabia? Eu gosto. Pessoas de idade, a gente vai lá, conversa. Aí fala da sua experiência. Ô, irmãos, tem pessoas que viveu que eu não vivi. Mas não, tem gente que acha que sabe tudo na vida. E os idosos estão sendo desprezados, os mais experientes estão sendo desprezados, até nas empresas. Sendo que são os experientes. Ai, meu Deus do céu. Deus fala que não pode ser neófito, irmão. Neófito é sem experiência, é um novo convertido, que é novo, não tem bagagem. Ele tem um tempo dele de amadurecer, de crescer. Todos nós temos. Eu quero finalizar aqui com esse versículo. Os experientes falaram no versículo 7 para Robão. E eles lhe falaram dizendo, se hoje fores servos deste povo. Ah, pastor, ser servo? Você lembra que a palavra de Deus diz? O maior não é aquele que é servido, é aquele que serve. Jesus deixou isso bem claro. Qual é o maior? Aquele que está sentado à mesa, disse Jesus, ou aquele que serve? E eles falaram, que está sentado à mesa. Jesus falou, mas eu sou como aquele que serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mas tem gente que está lá na posição, ele não quer descer não, quer não. Não quer não. Eu quero só ser servido. Não é errado te honrarem. Mas por que você não honra também? Por que você não ajuda também? Por que você não tem misericórdia? Quem só pensa em você? É gente egoísta. Se você for servo desse povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Fale boas palavras. Mas não, ele só falou asperamente. Nós vimos aqui. Depois você lê novamente o capítulo 12. Ele foi duro, áspero. Ninguém aguenta, irmão. Ninguém aguenta. A gente precisa se humilhar diante de Deus, se quebrantar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso tratar melhor as pessoas. Eu preciso me importar com as pessoas. É muito fácil a gente envergonhar, só porque a gente é pastor, e humilhar as pessoas na igreja, no público. Eu já dei umas mancadas, irmão. Quando era neófito. Irmãos. Eu lembro uma vez, é verídico que eu estou falando, não tem vergonha de falar não. E eu me lembro uma vez que umas irmãs, muito de Deus, elas, há muitos anos, não vou citar nome aqui, também você não vai saber. E as irmãs têm um talento, um dom. Naquele dia aconteceu alguma coisa, não estava fluindo direito. Elas desceram, entrei no culto, na hora de pregar a palavra. Antes de pregar, chamei a atenção delas na frente de todo mundo. Depois eu pedi perdão. Mas e aí? Mas aí você tem que falar publicamente também. Pra quê? Não é melhor chamar a pessoa? Vem cá. Ô, irmãos. Jesus não pegava pesado com ovelha, com os discípulos. Ele pegava pesado com fariseu. E às vezes a gente está pegando pesado com ovelha. A gente precisa melhorar, irmãos. Ah, como a gente precisa melhorar. Eu preciso e reconheço isso. Tem muita gente fora da igreja, irmãos. Está revoltada com a igreja, quer voltar. Mas dizer eu voltar são todas iguais e não são. Às vezes o nosso tratamento, o nosso falar, o nosso jeito está expulsando as pessoas. Aí quando vai para outra igreja, como tem casos, aí é o rebelde, não sei o que, é fácil. Olha lá. Mas uma vez, tem alguns que são. Mas será que todos? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E a pessoa reconhecer e dizer, não, eu preciso mudar. Reconhecer, eu fui grosso com aquela pessoa. Fui duro com aquela pessoa. Mas não, né? O cargo não deixa, o orgulho não deixa. A Bíblia diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que a vosso tempo vos exaltará.
Tem muita gente que precisa se humilhar diante de Deus e reconhecer: eu preciso amar mais as pessoas, preciso ter misericórdia das pessoas, eu preciso me importar mais com as pessoas, deixar de ser egoísta. Aí sim, irmãos, as coisas vão fluir. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração